O novo nascimento. Amém, É o título da lição nesta noite, o novo nascimento. Aleluia. Textuário nos diz: Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A verdade prática nos diz: o novo nascimento é o modelo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja para ficar em pé, para que nós lemos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 9, e o último versículo 16. Todos têm a revista, vamos ler em nome de Jesus. Li o versículo primeiro, no segundo e assim a seguir. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi com Jesus e disse a ele: Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que faz, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode um rasgo entrar no peito da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Toda a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nosso mais precioso oração. Oremos, grandioso Deus, maravilhoso, mais uma vez gratos a Ti, meu Deus, por estarmos aqui nesta noite diante, ó Deus, deste trabalho santo, ó Deus, que o Senhor venha abençoar aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Senhor, atento, ó Deus, para, ó Deus, alegrar o seu coração nesta noite. Também que o Senhor venha abençoar nesta noite, Pai querido, que o servo vai transmitir o ensino nesta noite, sempre dirigido pelo Teu Espírito Santo. E mais uma vez nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Pode sentar. E já também vamos orar pelas contribuições da casa do Senhor. Oremos, maravilhoso Deus e soberano Pai, abençoa nesta noite mais uma vez, Senhor dos céus, que aqui estão, aqueles que nesta noite vão contribuir na Tua obra, nos dízimos, nas ofertas, também abençoa aqueles que não têm para contribuir. Ó Senhor, Tu és o nosso provedor fiel, Tu és aquele que está no controle de todas as coisas, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que pode, ó Deus. Também abençoa nesta noite, Senhor, você para fazer o santo recolhimento nos filhos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus e amém. Vamos louvar a Jesus. Mais linda. Vamos louvar o 25 vezes.
Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém? Já o trabalho continua com o nosso presbítero Daniel, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orientar nosso Gilberto nesta noite, dar prosseguimento ao trabalho da escola bíblica desta noite. Saudando também aos internautas, irmãos e amigos que estão em casa, que estarão em casa, ouvindo a transmissão, vendo e assistindo a transmissão desse trabalho pelo canal do YouTube do nosso irmão Alex Serafim, ou pelo Instagram, ou demais redes que possam ser compartilhadas. Deus abençoe cada pessoa, cada ouvinte, que possa ser alvo do grande amor de Deus nesta noite, ou durante esta semana, durante os dias que se seguem. Meus irmãos, a lição de número 2 trata-se do novo nascimento. Eu acho que esse assunto aqui é bem conhecido, porque todo mundo aqui já nasceu de novo, né? Mas vamos ver que o objetivo da lição é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. O capítulo 3 de João, praticamente todo ele, é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E também falar sobre a doutrina da regeneração e elencar ou falar sobre os meios da obra regeneradora. O textual, meus irmãos, já começa com a declaração única de Jesus. É a declaração indiscutível. Ele disse, não pode. Se Jesus disse não pode, é porque não pode mesmo. Não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. É um requisito indispensável, é uma condição única para ver o reino de Deus, é nascer de novo. Jesus, certa vez, falando da bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, ele disse, bem-aventurados pobres de espíritos, os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, aqueles que se enquadram lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Então são essa a enquadração para ver o reino de Deus.
E aí eu coloquei 4 coisas aqui interessantes. Veja, a verdade prática diz: o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecado. Meus irmãos, algumas pessoas só mudam por um milagre. Tem pessoas que não mudam. A família peleja, a sociedade peleja, a polícia peleja, a medicina peleja, o Estado peleja, aí não muda. Mas aí Jesus muda. Quando dá lugar, quando deixa Deus trabalhar, quando entrega o caminho nas mãos do Senhor, aí a Bíblia diz que confia nele e tudo ele fará. E aí ele acaba mudando. Aí eu coloquei 4 coisas aqui, ó. Jesus falou assim: aquele que não nascer de novo não pode ver. Ele falou de ver, mas ver não é suficiente. Você pode ver e não ter, né? Tem que ver, tem que entrar, tem que viver para poder possuir. Se nasceu de novo, só viu, mas não viveu, também não adianta. Não tem pessoas que aceitam Jesus, passam uma semana na igreja e depois voltam para o mundo de novo? Só viu. Às vezes nasceu de novo. Aquelas 4 qualidades de cimento que Jesus falou. A cimento que caiu em cima das pedras. No instante nasce, mas também no instante morre. Né? Então veja que não é somente ver. Nasceu de novo, viu. Mas tem que viver. Tem que continuar vivendo para poder entrar no reino de Deus. Olha, irmão, o reino de Deus é feito de 2 etapas. A etapa quando você aceita Jesus e a etapa quando você morre com Jesus ou você é arrebatado com Jesus. Tem a etapa terrena, que você vai passar um tempo aqui na terra, e a etapa eterna. Então, viu o reino de Deus, viveu o reino de Deus, partiu com Jesus, então está garantido no reino de Deus. Vamos para a introdução, nosso comentário. A palavra-chave de hoje é regeneração. Como é um assunto bom de comentar, e é bastante tópico para ler, eu vou ler e comentar um pouco sobre o primeiro tópico. Aí, irmão Alex, comenta um pouco sobre o segundo tópico, e aí depois a gente volta para o terceiro tópico também. Assunto muito bom de comentar, sobre Jó. Introdução e comentário. Nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra da vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Os irmãos que estudaram a revista sabem dizer mais ou menos o que significa a palavra regeneração? O que é regenerar? Não estudou, né? Não, está sendo sincero. Olha, veja, regenerar, irmão, é tipo gerar novamente. E gerar novamente recuperando. Recupera. Vamos dizer assim, uma pessoa que tem um infarto no miocárdio, aí ele tem um infarto, aí ele morre. Aí os médicos conseguem ressuscitar, né? Vai lá, coloca as máquinas, tudo, ele entra em coma e etc. Passa um tempo em coma, aí depois vive de novo. Eu tive uma segunda chance. Eu vivi de novo. É uma regeneração natural, uma regeneração do corpo, uma regeneração da saúde. Ele tem uma nova chance de viver. Mas aqui nós estamos falando da regeneração espiritual. O homem, o ser humano morreu uma vez. Morreu uma vez, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, estavam mortos
nós estávamos mortos no pecado. E aí, quando o homem aceita Jesus, ele recebe a vida novamente, e aí ele é regenerado e recuperado do estrago que o pecado fez nele. O homem, ele... Daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui, para não misturar os assuntos, já que falo lá na frente. Mas vamos ver que existe uma diferença, irmão. Quando a gente fala assim, fulano está morto para Deus. Quando a gente fala assim, fulano morreu para mim, quer dizer, não existe mais para mim. Ele não significa nada para mim. É diferente da gente dizer assim, o homem está morto para Deus. É totalmente diferente. Porque quando fala de morte espiritual, é um pouco diferente de morte física. O que é a morte física? A morte física é quando o espírito sai do corpo. Isso se chama morte. Fulano morreu hoje, olha, ontem de noite fulano morreu. O que foi que aconteceu com fulano? O espírito saiu do corpo dele e o corpo morreu. Houve uma separação. Mas não tem como mais aquele espírito voltar para aquele corpo. A não ser que Deus queira. A não ser que seja um milagre. Já aconteceu. Mas humanamente falando, não tem como. Enquanto o espírito está no corpo, os médicos pelejam, a medicina peleja. Depois que o espírito saiu, não tem como o corpo voltar mais à vida. Só Deus pode fazer isso. Já se tratando da vida espiritual, quando diz assim, o homem está morto para Deus. Não é que não exista para Deus. Não é que não tenha nenhum valor para Deus. O homem está separado de Deus. O homem está desligado de Deus pelo pecado. Houve uma separação. Ele está morto no pecado, morto na ofensa, mas no momento que ele aceita Jesus, ele passa a ter vida novamente. Vamos para o tópico primeiro, irmãos. Jesus e Nicodemo. Lê comigo. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Então, quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos príncipes dos judeus, dos fariseus. Havia mais ou menos 70 príncipes que comandavam o sinédrio, e Nicodemos era um deles. Um dos príncipes que fazia parte do sinédrio lá de Israel. Homem muito rico, muito inteligente, muito considerado, muito estudado, letrado na lei. E aí ele ouviu falar de Jesus. Interessante notar, irmãos, na Bíblia, que a própria Bíblia diz que durante o ministério de Jesus e durante a igreja primitiva, a Bíblia diz que muitos dos sacerdotes e dos escribas cria e exercia a fé. Só não se declaravam com medo dos fariseus, com medo de ser expulsos da sinagoga. E no tempo de Nicodemos, havia muitos outros fariseus, doutores da lei, que criam em Jesus, só que tinham medo. Tinham medo porque podiam ser acusados de sacrílegos, ser acusados de pecadores, ser acusados de blasfemadores. Então eles tinham medo. Prova é, irmão, que você vê que a Bíblia diz que Nicodemos foi que hora? De noite.
Jesus estava recolhido em uma casa. Jesus estava recolhido em algum ambiente. E aí Nicodemos foi de noite para não ser visto. Porque se fosse durante o dia, Jesus estaria no meio da multidão. E aí ele não teria a oportunidade de ficar a sós com Jesus. E perguntar, tirar suas dúvidas. Mas o mais importante, irmão, é que ele foi. Né? Mesmo de noite, mesmo um pouco com medo de ser reconhecido, de ser enquadrado pelos fariseus e judeus, mas ele foi. Interessante notar também que a expressão de Nicodemos diz assim: mestre, bem sabemos que és vindo de Deus. Veja, quando ele diz assim, bem sabemos, é porque Nicodemos não estava sozinho nessa certeza. Nicodemos sabia de alguém que também cria juntamente com ele. E eu tenho quase certeza, como que Nicodemos foi tirar as dúvidas para levar para os outros. Porque lá depois, lá na frente, nós vamos ver que Nicodemos defendeu Jesus diante do Sinédrio. Então veja, Nicodemos era doutor da lei, príncipe dos judeus, de grande prestígio, israelita, e ele procurou Jesus para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. O 2 do 1, vamos ver o que é que diz, lê comigo. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi, que quer dizer mestre. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Esse interesse também decorre do conhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstra que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era o enviado de Deus. Meus irmãos, quando Jesus apareceu pregando no deserto da Judéia, no Jordão, pregando nas cidades, pregando nas sinagogas, o ensinamento de Jesus era diferente dos fariseus. Jesus falava com autoridade. Os fariseus diziam assim, na lei de Moisés diz assim, na lei de Moisés está escrito. Jesus chegava e diz assim, na verdade eu digo, na verdade eu estou dizendo, eu afirmo que é assim. Jesus arrogava, trazia para si a autoridade de falar. É tanto que ele disse lá em João 14, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E disse mais, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então Jesus, ele pregava diferente, ele pregava com autoridade. Quando aparecia uma dificuldade, Jesus resolvia. O povo está com fome, manda o povo sentar na hora de comida, entendeu? O mar está bravio. Ele levantava e mandava para se acalmar. Aparecia um defunto, Jesus transformava o enterro em festa. Porque em vez do povo chorar, e todo mundo clamar e glorificar a Deus pelo milagre. Então Jesus era diferente. Ele chegou lá em João capítulo 2, em João capítulo 2, ele chega no casamento, para participar do casamento. Quando o vinho acaba, ele pega a água e transforma em vinho. Isso aí chamou a atenção de Nicodemos. Chamou a atenção de Nicodemos, os milagres, a maneira que Jesus falava, a maneira que ele ensinava. Isso chamou a atenção de Nicodemos. Então, por isso que Nicodemos
procurou ele. Mas aí uma coisa interessante que nós vamos notar agora na leitura que nós lemos é que Nicodemos reconhece que Jesus era de Deus. Quando ele disse assim: bem sei que és mestre vindo de Deus. Ele percebeu que as obras de Jesus eram de Deus. E eu até coloquei aqui na minha revista para não me esquecer. Tem que ter o conhecimento, tem que ter o reconhecimento e é preciso ter também a aceitação. Quantas pessoas, familiares nossos, amigos, até os internautas que estarão ouvindo em casa, não conhecem Jesus? Conhece falar de Jesus como médico, conhece falar de Jesus como Salvador, conhece falar de Jesus, que Jesus salva, que perdoa, que leva para o céu, mas não reconhecem a pessoa e o senhorio de Cristo nas próprias vidas. O conhecimento não é suficiente se não tiver o reconhecimento. Veja que Nicodemo diz assim: mestre, ou Rabi, reconheço na verdade que tu és mestre vindo de Deus. Ele reconheceu, o conhecimento veio, ele soube do que Jesus fazia, ele soube do que Jesus ensinava, ele reconhece. E depois do reconhecimento, é preciso haver aceitação. Quantas pessoas dizem assim: a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não leva a sério. Leva a sério a palavra da mulher, leva a sério a palavra do pai, leva a sério a palavra do vizinho, leva a sério a palavra do juiz, leva a sério a palavra do delegado, mas não leva a sério a palavra de Deus, né? Porque falta o reconhecimento e a aceitação da palavra de Deus. Para os amigos internautas que estão em casa ouvindo nesta noite essa escola bíblica, o seu conhecimento precisa ser transformado em reconhecimento e em aceitação. Saber que a palavra de Deus é a verdade, saber que não há outra alternativa, saber que Jesus é o caminho, saber que Jesus é a verdade, saber que Jesus é a vida, reconhecer e aceitar essa verdade na vida de vocês. Foi isso que Nicodemos fez. Ele teve o conhecimento, ele reconheceu, e lá na frente nós vamos ver que houve aceitação na vida de Nicodemos diante disso. O 3 do 1, vamos ler aqui, no 3 do 1, depois do segundo tópico no Alex. O 3 do 1 diz assim: o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino espiritual. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Veja, meus irmãos, Nicodemos queria saber o que fazer para ser salvo e para entrar no reino de Deus. Porque, veja, os judeus, eles tinham seus rituais. Quem era judeu se circuncidava. Passava pelo ritual de batismo e aí se tornava judeu, praticante, fariseu, saduceu e assim por diante. Quem não era judeu podia também fazer parte da comunidade judaica entre os judeus como adepto, certo? Eram tipo os convertidos.
tinha que circuncidar-se também, tinha que jurar, guardar a lei, prometer guardar a lei, guardar o Torá, tinha que passar a guardar o sábado, tinha que passar a participar dos oferecer sacrifícios, fazer parte também dos rituais que a lei determinava. Lembra que quando o apóstolo Paulo saiu pregando, Filipe saiu pregando em Samaria e começou a se converter pessoas que não eram dos judeus. E aí os judeus disseram assim: se vocês não guardarem o sábado, vocês não poderão se salvar. Achava que todo mundo tinha que guardar os elementos, vamos dizer assim, os mandamentos da lei judaica, da lei mosaica, por assim dizer, de Moisés, para poder se salvar. Nicodemos também achava isso, que por ele ser judeu, por ele fazer parte do sinédrio, por ele fazer parte da realeza, era príncipe dos judeus, por ele ser um fariseu praticante, ele achava que era suficiente. Mas aí vem Jesus dizendo que tinha que se arrepender, tinha que mudar para entrar no reino de Deus. E aí, quando ele chega para Jesus sabendo, olha, Jesus sabendo da necessidade espiritual de Nicodemos, ele disse: tem que nascer da água e do Espírito. Na verdade, primeiramente ele disse assim, né? Necessário vos é nascer de novo. Ele disse: como é isso? Eu tenho que voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como é? Abre o bucho da minha mãe, me coloca lá dentro de novo, costura e eu nasço de novo? Como é isso? Eu já sendo velho. Nicodemos não entendeu. Ele achava que tinha que retroagir no tempo, que voltar no tempo de velho, voltar a ser bebê e ter novamente, nascer de novo e ter uma segunda vida aqui na terra. Não era isso que Jesus estava dizendo. Era nascer da água e nascer do Espírito. Mas aí, meus irmãos, nesse contexto, vamos entender o que é nascer da água. Tem pessoas que pensam que nascer da água é ser batizado nas águas. Não é, viu? Olha, tem que nascer das águas, ser batizado nas águas. Não. Só é batizado nas águas quem já nasceu de novo. Se nascer da água é ser batizado na água, está batizando uma pessoa que não é convertida, né? Nascer da água é nascer da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias aí. Abra comigo. Atos. Só para nós ver uma partezinha aí, bem rápido. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 fala a história de um centurião, um chefe do exército de Roma, chamado Cornélio. Cornélio era piedoso, o versículo 2 diz: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muita esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Se você olhar aqui na vida de Cornélio, é um crente, não é não? Piedoso, temente a Deus, com a sua casa, dava esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Aí eu pergunto: e Cornélio era crente nascido de novo? Não. Ele tinha desejo. Ele tinha no coração, porque ele não tinha ainda, vamos dizer assim, o conhecimento do Evangelho. Deus estava trabalhando na vida de Cornélio, mas ele ainda não era nascido de novo. Vou explicar por quê. Aí aparece uma visão, um anjo de Deus, e diz assim: vai, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está lá na casa de Simão Curtidor. Ele te dirá o que deves fazer.
Veja, ele tinha desejo no coração. Ele buscava a Deus, mas não tinha nascido novo ainda, porque tinha que nascer da água e do Espírito. Aí o que é nascer da água? Vamos ver. Aí a Bíblia diz que ele mandou chamar Pedro, certo? Vamos ver agora o versículo, pula lá para frente, o versículo 34. O versículo 34 diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Aí ele foi pregando. No versículo 36 falou de Israel. No versículo 37 falou do batismo da Judéia. No versículo 38 falou de Jesus de Nazaré. E foi falando da ressurreição. E foi falando do perdão dos pecados. Aí, meus irmãos, no versículo 44 o que é que diz? O versículo 44 diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja, ele tinha uma necessidade de buscar a Deus. O anjo não pregou para Cornélio, mandou chamar o pregador. O pregador veio, pregou para Cornélio. Através do poder da palavra pregada, Cornélio abre o coração para Deus. E aí recebeu a salvação ele e a sua família. No momento que ele creu naquela palavra que Pedro estava pregando, ele nasceu da água. Nasceu do poder da palavra, do poder de conversão da palavra. E naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo. Então veja aí o que é nascer da água e do Espírito, é receber o poder da palavra de Deus na vida do homem, na nossa vida. E aí, sermos cheios do Espírito Santo, nascemos da pessoa do Espírito Santo. Então veja, Cornélio teve uma visão. Esta visão, depois, ele recebeu a palavra, e através da palavra, ele nasceu de novo e foi cheio do Espírito Santo. Alguma pergunta nesse tópico? Se não tem, valece. Tópico 2. O tópico 2 é o novo nascimento, a obra de regeneração. É um tópico bem lindinho. E aí, quando o Alex fala desse tópico 2, aí eu encerro a pincelada no tópico 3, já que é só encerrando aqui o tópico 2. O novo nascimento, a obra de regeneração. Glória a Deus. Meus irmãos, salve com a paz do Senhor Jesus, como nos orienta o professor da escola, o presbítero Daniel. A gente vai falar um pouco dessa lição maravilhosa, uma lição que tem ensinamentos bíblicos que falam no nosso coração de uma maneira especial. Nós estamos ao vivo no Instagram, você que nos assiste pelo canal Alex Santos no Instagram e também pelo YouTube Alex Serafim. Se sinta abraçado pela palavra de Deus. E nós temos sempre esse intuito de nos esforçarmos para levar o Evangelho a muitas pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil, e não é diferente. Sabemos que é maravilhoso ouvir os ensinamentos do professor Daniel na escola dominical, onde se fala muito de teologia, onde se fala muito dos ensinamentos bíblicos. É bom
o mesmo ensino, em paz, em ouvir os ensinamentos do professor da escola, né? Sempre ensina e traz ali a palavra de Deus nos ensinamentos bíblicos, e Deus tem sempre capacitado para isso. E a igreja se alegra que Deus tem sempre derramado bênçãos sobre ele, sobre a sua esposa e sobre a família. Como nos orienta ele, iremos falar no segundo tópico, um novo nascimento, a obra da regeneração. Um novo nascimento. A palavra regeneração tem origem do termo grego poligenese, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente, né? Veja, voltar a ser gerado novamente. Então veja que é um novo nascimento, um nascimento espiritual para uma nova vida, para uma vida de paz, para uma vida de alegria, para uma vida espiritual nos ensinamentos bíblicos, né? É nascer de novo, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que significa literalmente voltar a ser gerado, ou então nascer de novo, né? E a Bíblia sempre nos dá algo especial de alguém que nasceu de novo. E aqui nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Essa doutrina tem como fundamento, aleluia, louvado seja Deus, ensinar os preceitos bíblicos da palavra de Deus, mostrar, aleluia, louvado seja Deus, como é maravilhoso nascer, né? Aleluia, de novo. Então, quando olhamos, aleluia, louvado seja Deus, pela obra salvadora de Jesus Cristo, nós observamos, aleluia, que pelo Espírito Santo, aleluia, no novo nascimento, deu, aleluia, louvado seja Deus, a oportunidade daquele, aleluia, louvado seja Deus, Nicodemos, aprender espiritualmente o Mestre Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, a saber, aleluia, do conceito de nascer espiritualmente de novo, né? E aqui nos diz, aleluia, louvado seja Deus, para descrever o ato divino de transformação interior do pecado, né? Vemos, aleluia, louvado seja Deus, que aprendemos de Jesus, aprendemos da sua palavra, aprendemos, aleluia, do Evangelho. E quando nos diz assim, para descrever, é para mostrar, aleluia, louvado seja Deus, através do ensinamento da lei, através daquele encontro maravilhoso entre Jesus e Nicodemos, como é maravilhoso, aleluia, Jesus transformar, aleluia, aquela pessoa de um bom estudo, de alta capacidade, mas que faltava nascer, aleluia, no interior dele, a transformação espiritual do Evangelho de Cristo para com ele. Deus é no interior, aleluia, do pecado, no interior, aleluia, do pecador lá dentro, que a transformação, aleluia, acontece, aleluia, para todos. E aí nos diz, para descrever o ato divino de transformação interior do pecado. A expressão do novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, né? Aleluia, essa graça veio de Jesus. Essa graça, aleluia, louvado seja Deus, veio, aleluia, do Deus Todo-Poderoso,
que deu a cada um de nós essa oportunidade única de estarmos aqui nesta noite, de nos alegrarmos, aleluia, com, aleluia, a amada igreja, de saber os ensinamentos de Cristo, de, aleluia, saber que Cristo deixou, aleluia, no seu Evangelho algo especial para cada um de nós, de guardar, aleluia, a sua palavra. Então, aleluia, o novo nascimento está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, o novo nascimento, referindo-se a uma mudança realizada pela graça. Essa mudança tem que partir, aleluia, no interior, aleluia, do crente, no interior daquele, aleluia, louvado seja Deus, que tem um coração quebrantado ao ver o Evangelho. Aquele que, aleluia, escuta e assiste, aleluia, louvado seja Deus pelas mídias digitais de noite, saiba da regeneração, o novo nascimento, parte, aleluia, de Jesus Cristo e da sua graça maravilhosa para conosco. Aleluia, louvado seja Deus. E de nós não houve nenhum esforço, mas dele sim, aleluia, louvado seja Deus. Quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma vida nova, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Quando Deus, aleluia, através de Jesus, restaura aquele corpo, aleluia, corrompido, aquele corpo, aleluia, no pecado, aleluia, louvado seja Deus. E quando ele tem, aleluia, um encontro verdadeiro, Deus ali transforma ele de uma maneira especial. E Deus, ele quer transformar vidas. Deus, ele quer, aleluia, que as pessoas tenham esse novo nascimento, um nascimento que venha do interior, que venha, aleluia, louvado seja Deus, de dentro. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, é preciso saber que Deus muda a natureza corrompida do pecado. Aleluia, Deus tira, aleluia, o pecado, aleluia, daquela pessoa e faz dele uma transformação espiritual através da regeneração. Então, aleluia, passa a ter uma nova natureza, passa a ter uma nova natureza agora purificada e espiritualmente restaurada. E é bom quando o Senhor Jesus nos restaura, aleluia, louvado seja Deus, de todo o mal, Jesus abordou este tema, aleluia, quando falou com Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário, aleluia, que nasce, aleluia, que possa nascer de novo espiritualmente, não nascer em outro corpo através de uma reencarnação, não. É nascer de novo espiritualmente. Era preciso que Nicodemos nascesse, aleluia, de novo espiritualmente. Por mais que ele tivesse, aleluia, altos estudos, por mais que ele tivesse autoridade ali, mas era preciso que no interior dele, aleluia, nascesse, aleluia, novamente, aleluia, o desejo de aprender do Mestre Jesus. E ele teve a oportunidade de ter com certeza, aleluia, o maior encontro da vida dele, que foi estar com o Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus abordou, aleluia, este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer, aleluia, de novo. Veja que é um encontro, aleluia, que ele precisava, aleluia, de nascer, aleluia, ali de novo. Aquele que não nascer de novo não pode, aleluia, ver o reino de Deus. João 3:3. Passa lá para o tópico 2, que vai falar a regeneração como obra exclusiva de Deus. Veja que o leitor, ele aborda a regeneração, aleluia, como obra exclusiva de Deus. Exclusiva de quê? Porque só, aleluia, através de Jesus, através do Deus Todo-Poderoso, o homem pode ser transformado, o homem pode nascer espiritualmente, restaurado,
aleluia, louvado seja Deus, e ter, aleluia, uma regeneração espiritual, aleluia, concedida através do Espírito Santo. Então nos diz, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador. Veja, aleluia, ele menciona o pecador, porque o pecador, aleluia, ele precisa nascer de novo, porque o pecador ele precisa ser transformado. Deus ele trabalha de uma maneira especial e ele quer trabalhar no interior, aleluia, daquelas pessoas, do que está lá no íntimo de seu coração para, aleluia, Deus fazer algo de regeneração, de transformação. É preciso sempre, aleluia, que o pecador tenha um encontro com Jesus, igual teve com Nicodemos, e abrir, aleluia, aquele momento daquele diálogo do coração, para que a obra salvífica do nosso Deus seja completa na vida dele. Aleluia, louvado seja Deus. Então a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança. Veja, aleluia, quando eu olho, aleluia, louvado seja Deus, para esse texto, é olhando, aleluia, como, aleluia, nós éramos no passado, principalmente eu que não era evangélico, aleluia, mas um dia, aleluia, Deus transformou. Um dia Deus mudou o quadro, aleluia. Um dia Deus fez uma regeneração espiritual, mudando o quadro da situação, mudando o quadro, aleluia, daquela vida ali e transformando, aleluia, para vencer através do Evangelho. Então a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando, aleluia, a ele ter uma mudança radical, ou levando a uma mudança radical do seu coração. Veja que quando menciona no coração, é algo interior que tem que acontecer, aleluia, no coração, aleluia, do pecador, que ele, aleluia, olhe para dentro de si e reconheça, aleluia, louvado seja Deus, que precisa ser transformado, que precisa de uma mudança espiritual, que precisa de uma mudança radical, aleluia, no seu coração. E aqui nos diz uma mudança, aleluia, louvado seja Deus, radical no seu coração e provocando uma transformação. Veja que é preciso ter uma transformação profunda da sua vida interior. E esse processo acontece quando o pecador reconhece em seus erros, aleluia, e a necessidade de um Salvador. Ele reconhece, aleluia, que ele é pecador. E é quando ele reconhece que ele precisa, aleluia, de um Salvador. E eu quero mencionar um Salvador, aleluia, de nossas vidas, que é Jesus Cristo de Nazaré. O mundo aí fora necessita de um Salvador e nós apresentamos nesta noite Jesus Cristo. Aleluia, neste contexto, Deus, aleluia, efetua essa obra, aleluia, a regeneradora através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega, aleluia, aquele homem ali, aleluia, bruto, aquele homem sem entendimento, aquele homem que não conhece a Deus, aleluia, e quando Deus transforma ele muda no interior, ele diz, eu preciso de mudança, eu preciso, aleluia, de uma nova regeneração, eu preciso, aleluia, ser transformado espiritualmente, aleluia, e, aleluia, o Senhor transforme vidas através do Espírito Santo, que concede, aleluia, uma nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação, aleluia, puramente divina, aleluia, veja, é uma ação puramente divina do trono, aleluia, de Deus, que quer sempre transformar a minha e a tua vida, para que nós ande, aleluia, no caminho da paz, para que nós ande, aleluia, no caminho do Evangelho. Na Epístola de Tiago, aleluia, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e toda boa dádiva e de todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja, aleluia, louvado seja Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. E aqui nos diz, vamos para o terceiro ponto, porque as horas se passam, aleluia, vou só ler o irmão Daniel, depois da, aleluia, louvado seja Deus,
algo dando uma pincelada aqui. A necessidade da regeneração do pecado. A Bíblia ensina, aleluia, louvado seja Deus, que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano, em razão, aleluia, da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos 5:12. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração através do pecado. Veja, aleluia, o leitor, aleluia, deixa bem claro que através do pecado é necessário passar, aleluia, pela regeneração, aleluia, louvado seja Deus. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, em Romanos 5:19. Esta magnífica, aleluia, obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte, aleluia, louvado seja Deus, sacrificial. Filipenses 2:8. Na cruz ele conquistou a oportunidade de vivermos, aleluia, uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou, aleluia, na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Veja, aleluia, louvado seja Deus. Deus tem sempre o melhor através da regeneração. Deus tem algo especial ainda a falar nesta noite, em nome de Jesus, nessa oportunidade. Amém, meus irmãos. Vemos aí a leitura e a explicação do segundo tópico pelo nosso irmão Alex. Veja só, a regeneração é uma obra interior. O novo nascimento começa de dentro para fora. Não se começa de fora para dentro. Nós costumamos às vezes dizer assim, estamos empolgados, pregando, assim, você tem que deixar o vício, você tem que deixar isso. Não está correta a pregação. O correto seria dizer, você tem que aceitar Jesus, entregar o teu caminho a Ele, aí Ele vai transformar a tua vida. Porque o novo nascimento começa de dentro para fora. Jesus transforma por dentro e esta transformação, esse novo nascimento, vai começar a transformar por fora. Não é assim que aconteceu com a gente? A gente não estava nem aí com o que fazia, né? Não via diferença entre o certo e o errado. Mas, quando o homem aceita Jesus, que ele nasce, ele recebe uma transformação interior, aí Deus começa a trabalhar na vida dele. Ó, isso aqui não é bom não, isso aqui não é bom, isso aqui não é para crente, eu não me sinto bem em fazer isso. E ele vai mudando, ele vai transformando. Primeiro Deus limpa o interior, que é o coração, como nosso Marais falou. Uma transformação profunda no interior. E aí depois ele começa a aprender a guardar a palavra de Deus. Vamos ao terceiro tópico. Os meios da obra regeneradora. Primeiro, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vamos entender. Aqui, os meios pelo qual acontece a obra regeneradora é a obra e o trabalhar do Espírito Santo. Veja, uma coisa precisa ser enfatizada. Quem nasceu de novo, não nasceu no novo corpo.
Você nasceu de novo, o seu corpo continua o mesmo. Você nasceu de novo, o seu cérebro continua o mesmo. Foi o seu espírito que nasceu de novo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que há uma guerra entre o espírito e a carne, porque a carne continua sendo velha. A Bíblia diz que a carne não pode herdar o reino de Deus. Ela vai continuar combatendo contra você. Os desejos, os pensamentos, vai continuar combatendo contra você. Mas é o seu espírito que nasceu de novo que precisa lutar contra eles. Se nós dissermos assim, eu nasci, Deus me deu um novo corpo, Deus me deu uma nova mente. Não, a Bíblia fala para nós renovar a nossa mente. Agora nós temos a mente de Cristo pela renovação da palavra. Mas o corpo é o mesmo e a cabeça é a mesma. Agora, o seu espírito, o seu eu espiritual é que nasceu de novo através da ação do Espírito Santo. No 2, no 3, a palavra de Deus, um dos meios da regeneração. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador. Conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Semelhante, em Tiago lemos que pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Então, meus irmãos, não tem transformação se não tiver conhecimento da palavra. Veja que nós citamos agora o caso de Cornélio. O anjo mandou Cornélio chamar Pedro para pregar para a família dele, e assim ele se converteu. Eu posso orar pelo meu parente para ele se salvar? Posso. Eu posso orar por um vizinho meu para ele se salvar? Pode. Mas o importante também seria falar de Jesus para ele. O importante também seria levar a mensagem para ele, porque só a oração, a oração pode despertar o desejo de conhecer Jesus, mas é preciso também conhecer a palavra, receber a palavra. É a palavra de Deus, através do Espírito Santo, que opera a regeneração. O 3 do 3. A vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Veja, no terceiro tópico nós aprendemos que o poder do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo é que traz a regeneração para o coração do homem. O poder da palavra é que traz também esta obra para o coração do homem. O terceiro do 3 diz que é a vontade de Deus que todos se salvem. Certo? É a vontade de Deus que todos se salvem. Mas tem que ser a vontade do ser humano se salvar também. Ninguém, irmão, ninguém consegue obrigar ninguém a ser crente. Você não consegue obrigar a sua mulher a ser crente. Você não consegue obrigar o seu marido a ser crente. Você não consegue obrigar os seus filhos a ser crente. Tem que ele querer. O Espírito trabalha, a palavra chama, Deus quer, mas tem que o homem querer também responder.
existe a parcela de Deus, existe a parcela de responsabilidade do homem. O próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha, eu alivio você. Aí depois ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Venha, eu alivio você, eu transformo você, eu dou paz a você. Aí depois eu coloco a minha canga no seu pescoço. Você quer? Aí tem pessoas: não, quero não. Eu ser crente para obedecer ao pastor? Eu ser crente para obedecer à doutrina da igreja? Quero não. Não entende que não é o pastor, não entende que é a doutrina da igreja. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então a obra de salvação e regeneração começa pelo trabalho do Espírito Santo, pelo poder da palavra, pela vontade soberana de Deus, mas também, conforme nós citamos aqui na vida de Nicodemos, houve o reconhecimento e a aceitação. Deus abençoe os irmãos, os ouvintes que estão em casa, através dessa transmissão. Você conhece e já ouviu falar de Jesus. Você tem conhecimento da palavra de Deus. Agora precisa você aceitar. Reconhecer e aceitar que sem Jesus nós não é nada. Sem Jesus o homem não é nada. E que o homem precisa fazer a sua parte. Aceitando Jesus e fazendo como Nicodemos. Sim, como eu citei no início, Nicodemos foi de noite ter com Jesus. Mas depois Nicodemos enfrentou o sinédrio defendendo Jesus. Na morte de Jesus, Nicodemos estava lá. E quando foi para tirar o corpo de Jesus, Nicodemos estava lá para tirar o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia, e embalsamar e guardar o corpo de Jesus. Veja, ele assumiu, ele reconheceu, ele aceitou e ele assumiu a pessoa de Jesus diante da sociedade. Então, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E terça-feira vai ter uma culto de ação de graça em nossa casa, em frente à nossa casa. Os irmãos estão convidados terça-feira às 7 horas da noite. E se estiver chovendo, a gente vai para dentro de casa. Né? A gente vai fazer lá de fora. E se começar a chover, é sol. Vai para dentro de casa. Mas a gente faz em nome de Jesus. Todos os irmãos são convidados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade, por mais esta lição maravilhosa nesta noite. Coisa boa quando a gente se entregamos para Jesus, deixamos Jesus trabalhar nas nossas vidas e fazer a obra. Amém? Aleluia! Para que nós possamos passar a viver na presença bendita de Jesus. Como o nosso professor já falou nesta noite, é preciso dar um passo. E essa decisão, ao ser humano, é uma decisão difícil. Né? Só quando Deus tem algo na vida da gente e a gente se entrega, como um dia nós levantamos a nossa mão, porque a palavra, ela tocou no nosso coração, amém, irmãos? E assim é a nossa alegria hoje é estar servindo a Jesus, né? E antes de tudo, nesta noite, a conclusão nos diz: a obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Está essa referência em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus. Que coisa boa, né? Bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a
residir nele e a realizar a obra de regeneração, participando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos às perguntas em nome de Jesus. Primeira pergunta: quem era Nicodemos? Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo quanto entre os colegas. Amém. Segunda pergunta: que afirmação de Jesus deixou Nicodemos perplexo? A afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus deixou para mim. Terceira pergunta: o que se entende por geração? É o conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecado. Amém. Quarta pergunta: por qual razão todos os seres humanos necessitam de regeneração? Devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Amém. E última pergunta: qual é o significado da expressão nascer da água? O conceito de nascer da água refere-se de forma metáfora à ação unificadora do Espírito. Amém. Vida da igreja vai ficar em pé. E digam comigo, textuário. Textual. Jesus respondeu e disse-lhe: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Amém. Amanhã nosso irmão Alex já publicou aí, né, irmãos, que amanhã nós não teremos a evangelização, só de amanhã hoje, né? Então, vamos continuar olhando para Jesus. Nós estamos com o nosso presbítero em nome de Jesus. Amém. Mas amanhã é domingo, né? Tem um culto à noite a partir das 19 horas. Quanto mais para essa oração, eu e minha casa também. Queridos e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos. Bendizemos o teu nome de estar mais uma vez na tua casa, nesta noite, na tua presença, para aprender a tua palavra. Aquele ensinamento, aquilo que foi passado aqui nesta noite, que os teus servos receberam, que os internautas, irmãos e amigos que estão assistindo em casa, possam ser impactados, Senhor, transformados, beneficiados pelo poder da tua palavra nesta noite. Abençoa cada um, abençoa também teus servos que irão para casa e aqueles que não puderem estar aqui nesta noite. Nos abençoa, nos dê uma noite de paz e de vitória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e salve aos outros na paz do Senhor.